Quando ele chamou, foi há uma semana atrás, e eu falei, não, já tenho a ministração, então tá bom. Aí eu disse assim, no outro dia eu respondo se vou ou não. Mas eu já sabia que eu vim, aí eu só deixei eles parando aí na expectativa, mas eu tinha um tema que não era esse, e quando foi na terça-feira, mudou tudo. E o nosso Deus não é um Deus de 50%, ele é um Deus de 100%. E o bom foi porque eu também já tinha estudado sobre isso. Então se encaixou e foi tudo perfeito. E aí seja feita a vontade dele. E é isso. Então, o tema é Sou amado para amar. Quem estava na minha ministração do Rema sabe que eu ministrei sobre amor. Então eu trouxe alguns pontos sobre isso. Então se você estava aqui, isso vai servir como reforço de vacina. E se você não estava no dia, vai servir como vacina. Amém? Então vamos lá. Eu queria começar dizendo para vocês o que é amor. E amor, o Google fala um significado, mas eu quero te dizer que a Bíblia traz outro significado para o que é amor. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia? Amém. Então, o Google fala que amor ela é uma emoção ou um sentimento que leva você a desejar o bem a alguém ou alguma coisa. E de fato amor é você desejar o bem a alguém ou alguma coisa. Mas amor não vai ser um sentimento e nem uma emoção. Vocês sabiam disso? Amém. E quando nós pensamos em amor, a primeira coisa que nós temos que pensar é na manifestação do nosso Pai, que é nosso Pai Deus, né? E por isso que amor ele não vai ser nem um sentimento e nem uma emoção. Você vai entender mais pra frente isso. O porquê que não é isso. Em 1 João 4,8 fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Então, se nós pudéssemos definir amor em uma palavra, seria Deus. Se eu pudesse definir a palavra porta em uma palavra, seria saída, ou você entrada. Mas se eu pudesse definir também o sol em uma palavra, seria calor. E se eu posso definir amor em uma palavra, é Deus. Amém? E aí a Bíblia vai falar sobre alguns tipos diferentes de amor. Ah, mas como assim tipos diferentes? São 4. E o que eu acho mais incrível nesse mundo é que o povo lá fora diz que o único amor verdadeiro é só o da sua mãe. Porque ela nunca vai se esquecer de você. Por mais que você tenha passado por situações com amigos, com namorados, família, o mundo lá fora vai te aconselhar a dizer: não, mas relaxa, porque o amor mais verdadeiro que tem é o da sua mãe. O resto... Mas aí a Bíblia diz, lá em Isaías 49, fala que ainda sua mãe se esquece de você, Deus nunca esquece. Então a sua mãe, não estou dizendo que ela não te ama. Eu estou dizendo que ela pode, por algum acaso, se esquecer de você. E a Bíblia fala que ainda que sua mãe se esqueça de você, Deus nunca vai te esquecer. E nós temos que entender, gente, uma coisa muito importante, é que as verdades de Deus, elas precisam ser mais preciosas. As verdades de Deus, elas precisam ser mais preciosas na nossa vida do que as mentiras do diabo. Sabe por quê? O diabo vai falar para você que você não é amado, ele vai falar que você não é escolhido, que você não serve para isso, que você está só passando tempo, gastando tempo, mas a Bíblia fala ao contrário. Então você tem que se apegar ao que a Bíblia diz sobre você e o que você tem que ser é o que a Bíblia diz. Amém? E aí a Bíblia vai falar sobre 4 tipos de amor. Eu vou ser bem breve em relação a isso. O primeiro amor é o amor ágape. É o amor do tipo de Deus. É o amor de Deus. É o amor que vai expressar a vida de Deus. E o que eu acho mais interessante em relação a isso, é que essa palavra ágape, ela só passou a existir, preste atenção, ela só passou a existir quando Jesus começou a andar na terra. Vocês sabiam disso? Essa palavra ágape, ela só passou a existir, ela só passou a ser usada depois que Jesus começou a andar na terra. Antes do cristianismo, essa palavra ágape não existia. Repita, não existia. Não existia. E os primeiros registros dessa palavra foi quando Jesus começou a andar. Por quê? Porque Jesus, ele representava o caráter de Deus. E se o amor ágape é isso, tá entendendo? O quebra-cabeça aí? É isso mesmo. E as pessoas, quando olhavam para Jesus andando, elas estavam vendo o ágape andando, elas estavam escutando o ágape falando, elas estavam vendo o ágape agindo entre as pessoas, porque Jesus, ele expressava e expressa
a vida de Deus na terra. E aí, é aí onde a gente entra. Sabe por quê? Porque às vezes isso não acontece na nossa igreja, só em outras coisas aí. Mas na nossa igreja isso não acontece, que são crentes meia-bocas. Amém? Tipo assim, um crente que aqui é uma coisa e lá fora é outra coisa. Aqui não acontece isso, amém? Por quê? Porque nós expressamos a vida de Deus. Então, não adianta na igreja eu levantar minhas mãos, vitorioso és, né? Cantar, adorar o Senhor. Não adianta aqui você fazer isso e lá fora você ter uma outra personalidade, ser de um outro jeito, tratar seus pais de uma forma não muito boa, né? E a Bíblia fala que nós temos que expressar o amor de Deus dentro de nós. Então, nós não temos essa possibilidade de ser crentes meia-bocas. Nós temos que ser 100% para Cristo. Então, se a gente está aqui hoje, quando sair dessa porta, você não pode ter uma outra personalidade, porque a sua personalidade é de Jesus Cristo. É quando você anda, as pessoas têm que olhar para você e ver o amor de Deus. Quando você fala, as pessoas têm que ver como se fosse Jesus falando, andando entre as pessoas. Por quê? Porque você é diferente de todo mundo. E você não precisa ser igual. Você não precisa ser igual às pessoas lá fora. Então, gente, cessou o tempo onde você tinha uma dupla personalidade e agora você vive 100% para Cristo. Aqui na nossa igreja não acontece isso, amém? Somos 100% para Cristo. E Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. E aí nós temos outro tipo de amor, que é o amor fileu. Que é um amor do tipo amigo. Que ele é um amor fraternal, que ele só vai se sacrificar só até um certo ponto, só até uma certa medida. Tem outro tipo de amor, que é o amor eros, que expressa a ideia de amor entre um homem e uma mulher, um amor romântico. E temos o último, que é o amor estógis, que é... que é o afeto com a família, especialmente entre membros de família ou pessoas que fazem parte desse ciclo. E aí é que entra. O amor ágape, que é o amor do tipo de Deus, ele é o único amor que vai amar todos igualmente. Ele não vai fazer acepção de pessoa. Ele não vai escolher quem que você vai amar hoje. Ele não vai dizer, eu só amo Júlia hoje, mas amanhã eu amo Gigi. Aí depois eu amo Lucas, mas depois Rafaela. O amor do tipo de Deus, o amor ágape, não vai fazer essa acepção de pessoas. Ele vai amar todos igualmente. E aí, em João 3,16, Gabriel, se você puder botar, a gente vai ler juntos esse versículo. Porque esse é um versículo, acho que um dos mais conhecidos na Bíblia. Se você não conhece, e você é... Ai, gente, perdão, porque... Não, tô não, mas... Enfim, se você é boy, você tem a obrigação de saber, porque esse é um versículo base do departamento de vocês. E se você é girl... Ai, eu sou boa na inglês. Se você é girl, você precisa saber, não é por causa do reborn, não, é por causa da Bíblia, tá bom? Então vamos ler juntos. Vamos ler juntos esse versículo, no 3. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele só tinha um filho. E ele entregou por amor a mim e a você, e a gente nem merecia isso. Então ele entregou o único filho que ele tinha por amor a mim e a você. E nós temos que entender que nós somos amados, temos que amar, e quando nós entendemos isso, nós aceitamos como Deus nos aceita. O tema é, você foi amado para amar. Você não tem como dar aquilo que você não tem. Eu não tenho como trazer felicidade para você se eu não sou feliz. Eu não tenho como perdoar você se eu não perdoo as pessoas. Não, se eu não me sinto perdoado. Então, se você tem que amar alguém, você precisa saber que você é amado. Então, você não tem amor. Você é amor. Por quê? Porque isso já é sua personalidade, já é sua característica como filho. Amém? Em Mateus 5 vai falar. Em Mateus 5 fala: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esse vai ser o amor do tipo de Deus. Sabe quando alguém machuca você, que briga com você? É exatamente essa pessoa que você tem que amar.
É essa pessoa que você tem que amar. Por quê? Porque a Bíblia fala que você tem que amar até quem não ama você. Então você tem que amar a todos, sem fazer acepção de pessoas. E quando nós falamos em amor, falamos sobre aceitar os outros como Jesus nos aceita. Então, gente, não há uma brecha para você escolher quem que você vai amar. Todos aqui nessa sala, você tem que amar a todos. Você tem que amar quem machucou você. Quem fez você chorar, você tem que amar. Os seus pais, não sei, por alguma circunstância, você tem que amar eles. Então, quando nós temos que amar alguém, nós também temos que entender essa personalidade como filhos que somos amados. Sabe a história de Raabe? Ela era uma prostituta e Deus mudou a vida dela. De Paulo, ele era o quê? Um assassino. E Deus mudou a vida dele. E, infelizmente, a gente tem vivido um tempo de muita rejeição. Eu estava estudando sobre isso, sobre rejeição. E foi comprovado que uma das maiores feridas, as feridas mais profundas das pessoas, são por causa de rejeição. Mas diga, era. Era por causa de rejeição. Hoje já não é mais. Sabe por quê? O maior problema de problemas psíquicos, de depressão, são causados por causa da rejeição? Por quê? Porque nós queremos ser aceitos pelas pessoas. Eu vou contar aqui um breve testemunho da minha vida em relação a isso. Quando eu fui entrar na faculdade, foi muito engraçado, porque eu fui bombardeada. Para quem não sabe, eu faço Medvet. E aí, daqui a 4 anos eu termino, aí eu posso cuidar dos bichinhos de vocês. Por enquanto, não. De graça. Não, aí eu não sei. Depois a gente conversa sobre isso. E aí, quando eu fui entrar na faculdade, eu fui bombardeada de muitos conselhos, de pessoas que já tinham frequentado a faculdade, ou meus pais também me aconselharam muito. E o que eu acho mais engraçado sobre isso é que quando, um dia antes, eu fui orar antes de dormir, eu já tinha jogado o código com o Rafa, e aí depois eu fui orar antes de dormir. E aí, na minha oração, eu lembro que eu cheguei e aí eu comecei a orar. Aí na minha oração era mais ou menos assim, eu não lembro perfeitamente, mas era mais ou menos assim. Pai, me faz ser aceita pelas pessoas. Faz com que as pessoas aceitem o meu jeito de ser. Presta atenção, essa era a minha oração, mais ou menos, eu não lembro exatamente, mas era mais ou menos assim. Me faz ser aceita pelas pessoas, eu preciso ser aceita pelas pessoas, as pessoas têm que me aceitar, eu como cristã. E aí no meio da oração eu parei, eu fiz, não, esquece o que eu falei, vamos começar do início? E aí eu comecei a orar de novo, fingi que tinha esquecido daquela oração que eu tinha feito, e na minha segunda oração eu comecei. Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar vivenciando um grande sonho para mim. Que seja feita a tua vontade, conforme o Senhor tem preparado para mim, e independente de que seja o Senhor na minha vida. E que as minhas atitudes, as pessoas que se envolvam comigo, seja porque o Senhor tem preparado para mim. E aí eu comecei a entender que eu não precisava ser aceita pelas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente pretende ser aceita pelas pessoas, é porque a gente tem que procurar a perfeição. Porque o que as pessoas querem? Uma pessoa perfeita. Lá fora, estou dizendo assim, na faculdade, as pessoas se vestem de um jeito diferente, falam de um jeito diferente, andam de um jeito diferente. Tem gente na minha turma que sai na aula e vai beber. Aí, tipo assim, se eu vou procurar ser como eles ou ser aceita como eles, naturalmente eu teria que andar e agir como eles. Mas aí eu comecei a compreender que dentre 8 bilhões, mais ou menos, de pessoas nesse mundo, nem meia dúzia vai me compreender do jeito que eu sou. Então eu não preciso andar como eles. Eu tenho que ser a minha personalidade, meu jeito de ser. E cabe a eles me aceitar ou não. Amém? E aí as pessoas pensam, mas se eu for perfeito, vão me aceitar. Se eu me vestir conforme eles, se eu falar conforme eles, se eu andar conforme eles. Mas aí é o que entra, gente. Jesus, ele era e é perfeito. E mesmo assim, ele foi rejeitado por pessoas. Então, você não precisa ser como o padrão da sociedade fala que você tem que ser. Você não precisa se vestir como falam que você tem que se vestir. Você não tem que andar como as pessoas dizem que você tem que andar. Por quê? Porque você não é perfeito. E, naturalmente, quando nós entendemos isso, aí é que entra.
Nós compreendemos que nem todo mundo vai nos aceitar conforme nós temos que ser. Mas nós temos que compreender isso. Porque se eu me frustrar, porque eu quero buscar uma perfeição, se eu me frustrar, muitas vezes as pessoas vão querer me ver em uma situação que eu não sou. Porque eu estou querendo ser como elas, e eu não posso ser como elas porque nós somos cristãs. E aqui não existe crente meia boca, amém? E a coisa mais importante que nós temos que entender é que a maior aprovação que nós temos que ter não é das pessoas, mas é daquele que nos criou. Você foi amado para amar as pessoas. E aí, outra coisa que você precisa entender, compreender, é que quando alguém se levanta contra nós, a única coisa que nós precisamos entender é que nós não temos que colocar o pé para essa pessoa cair. Nós não temos que desejar o mal para essa pessoa. Nós não temos que empurrar ela de um penhasco. A Bíblia fala que o que nós temos que fazer em relação a essas pessoas é amar e orar por elas. E sabe o que acontece? Quando você ama alguém que te machucou e ora por alguém que te machucou, você está constrangendo ela em amor. E automaticamente, quando você machuca alguém e você fala, não, tudo bem, está perdoado. E aí começa a agir com essa pessoa como se nada tivesse acontecido. A pessoa que machucou você vai olhar e falar assim, meu Deus, eu machuquei ela, ela está como se nada tivesse acontecido. E você está dando seu testemunho de pessoa cristã. E aí essa pessoa vai entender que em você tem algo diferente e que você não é como ela e você não vai agir como ela. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos... Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, acho que eu era 4º, 3º ano, sei lá, eu sofria bullying. E era um bullying, pode rir, eu acho engraçado também. Era um bullying, tipo assim, muito nada a ver. Eu não vou contar detalhes do que a pessoa fazia, mas eu comecei a mudar. Na verdade, assim, eu nunca fiz algo de ruim para ela, então ela começou a me tratar mal. E a minha reação sempre era ficar calada. Eu não fazia nada contra essa pessoa. E o que eu chegava em casa mal, eu chorava, falava para os meus pais, falava para a diretoria. E aí, quando chegou no fim do ano, mais ou menos, essa pessoa chegou para mim, era coisa de criança, gente, de 9 anos. Essa pessoa chegou para mim e falou assim, por que eu faço isso com você e você fica quieta? Eu falei, porque eu não cresci aprendendo a fazer coisa errada. E aí essa pessoa parou, e aí eu estudei acho que mais 3 anos com essa pessoa. Quando eu respondi isso a ele, eu lembro, porque coisas que marcam a nossa infância ficam na nossa mente. Coisas que marcam a nossa história ficam aqui, guardadas. E eu lembro que isso para mim foi um tempo assim que eu passei quase 1 ano sofrendo isso. E aí, no fim do ano, eu falei isso para a pessoa, e a pessoa passou uns 3 anos depois, a gente continuou estudando juntos. Essa pessoa parou, cessou essas brincadeiras, porque ela percebia que ela ia continuar fazendo mal a mim, mas eu não ia fazer nada contra ela. Eu acho que ele esperava isso, né? Eu acho assim, mais ou menos. E aí, muitas pessoas que não vão conhecer, gente, as verdades que nós aprendemos dentro dessa sala, aqui na AVV, vão se perguntar, mas eu não consigo amar as pessoas desse jeito. Eu não consigo perdoar quando alguém me machuca. Quando eu sofro, quando alguém me faz chorar, eu não sei se eu vou conseguir perdoar essa pessoa. Mas aí lá em Romanos 5:5 fala, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. A Bíblia diz que o amor de Deus não foi dado em pequena porção, não foi dado em pequena medida, não botou num bichinho de gota para botar, para Rafaela eu dou uma gota, mas para Gil eu dou o pote inteiro. Não diz isso. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. E aí, quando nós entendemos isso, nós compreendemos que nós somos amados. Eu dei um exemplo na minha ministração do Rema. Sabe quando você entra no mar? Eu não tenho o costume de entrar no mar, mas sabe quando você entra na praia e a água está assim, e as ondas estão cobrindo você, ou você está entrando dentro da água? Quando você sai do mar, você sai seco? Não. Só se você entrou só até um certo ponto. Não tem como você sair seco não, gente. Você não sai seco dali. Você entra e sai molhado. É igualzinho aqui. O amor de Deus não tem como você não ser molhado. Porque já foi derramado sobre você. Já está em você. Já pertence a você.
E aí nós precisamos entender isso. Não é uma condição, não é uma possibilidade. Você é amado. Amém? Em João 13:34 vai falar. Jesus diz: um novo mandamento eu vos dou, amem-se uns aos outros. E é aí onde entra o significado que a Bíblia diz sobre amor. Fala, Jesus diz, um novo mandamento eu vos dou, amem-se uns aos outros. Então o amor não vai ser um sentimento como o Google fala. Amor vai ser um mandamento. Por quê? Porque se fosse um sentimento, você ia escolher quem que você ia amar. Ah, eu amo só Lucas. Mas a Bíblia fala que é um mandamento, você tem que amar a todos. E outra, você não tem como controlar os seus sentimentos. Você não tem como controlar o que é que você sente por alguém. Você tem como controlar como você reage aos seus sentimentos. Então, amor não vai ser um sentimento. Amor não vai ser uma emoção. Amor vai ser um mandamento. Porque já está para você amar todo mundo. Não é uma condição ou não. Você tem que amar o próximo. Amém? Aí Jesus diz, ei, isso eu mando a vocês. É um mandamento. Amem-se uns aos outros. É uma ordenança e é um dever. O louvor já pode subir. E aí, Jesus fala no 34, isso eu vos mando, amem-se uns aos outros. E no versículo seguinte diz, nisso reconhecerão que vocês são os meus discípulos. As pessoas vão olhar para você e reconhecer que vocês são discípulos dele, quando você automaticamente, você demonstra o amor para o próximo. As pessoas não vão conhecer pelas coisas que você conquista, não vai conhecer pelo carro do ano que você tem, não vai conhecer você como se veste muito bem, ou o que você conquistou no ano. As pessoas vão reconhecer como verdadeiros discípulos de Deus, pelo amor que você dá para as pessoas. Amém. E aí eu vou ler um capítulo de 1 Coríntios. Eu vou ler o capítulo de 1 Coríntios e eu queria que apagassem as luzes. E você fechasse seus olhos enquanto eu leio, tá? Só um minutinho. Primeira Coríntios 13. Você vai fechar seus olhos. Se o louvor quiser ficar com um negocinho assim lento, pode ficar. Viu? E aí eu vou ler para você aqui. Você fecha seus olhos. E escuta bem o que eu tenho para falar aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exalta, não se exapara e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizaremos. Quando, porém, vier o que é perfeito, Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, pensava como menina. Quando cheguei a ser uma mulher, eu desisti das coisas próprias de menina, porque agora vemos como num espelho obscuro.
e então nós o veremos face a face. Agora, pois, conheço em parte. Então conhecerei também depois, como também sou conhecido. E agora, só vão permanecer a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. E aí eu queria que você ficasse de pé. E o que eu disse, gente, eu fui muito breve porque eu não tinha muito para falar sobre isso. Mas eu disse a vocês que a gente não tem como dar aquilo que nós não temos. Você não tem como dar amor para as pessoas se você não tem amor. Se você não se sente amado. Se você se sente machucado. Você não tem como distribuir isso para as pessoas se você não se sente dessa forma. Então eu queria chamar aqui na frente alguém que, por algum acaso, por alguma circunstância, alguma situação indesejada, você duvidou ser amado, você achou que estava sozinho, você achou que você não era capaz, você achou que não ia conseguir. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero te dar um abraço bem forte. Eu quero dizer que você é amado, eu quero te abraçar. Aqui não tem timidez, aqui não tem vergonha. Eu sei, gente, porque eu sei que tem alguém que se sente assim. Eu sei que tem alguém que se sente dessa forma. E para você, a partir dessa noite, começar a amar o próximo, você precisa reconhecer essa personalidade dentro de você. Você pode vir aqui na frente, o louvor vai cantar uma música. E se você também não quiser vir, mas se você se sente dessa forma, depois fala comigo. Eu quero orar por você, eu quero abraçar você. Porque é isso que nós temos que dar para as pessoas. Amém?